Shalom. Seção 4, as leis do Rehilut, primeira parte, as muitas formas de fofoca. Lembram, né? Que Rehilut é aquelas regrinhas para o quê? Para a fofoca, porque Rehilut é fofoca, não é? Dia 118, nós vimos ali uma definição. Hoje é o dia 119, quando um ato é justificado. Então vamos ver quando é que um ato de fofoca é justificado. O dia 119 diz respeito ao 29 de Tevet, no primeiro ciclo, não é? E um de ave do segundo ciclo. A máxima e a máxima já é uma escola, né? Já é um aprendizado a máxima. A má inclinação tenta desviar o judeu do estudo da Torá com um simples argumento. Me desculpem se eu não disse, sejam bem-vindos, mas sejam bem-vindos. A má inclinação tenta desviar o judeu do estudo da Torá com um simples argumento. Nós vamos ver sobre isso mais adiante, mas aqui já de antemão nós vamos dizer que a má inclinação tenta desviar a pessoa do estudo da Torá com um único argumento. A má inclinação, o Yetzer Hara, ele tenta desvirtuar o caminho, ele tenta desviar a pessoa daquele trabalho de autoconhecimento, daquele ímpeto pela boa inclinação, sabe aquele ímpeto de fazer alguma coisa que é certa, que é notório que ela é certa e não errada, ele desvia, ele ludibria, mas aqui nós vamos entender que o Hafetz Haim está usando um momento, após nós falarmos de Lashon Hara, um momento filosófico onde ele vai fazer tudo isso, desviar, acabar com você, tirar você do caminho mesmo. A pessoa, qualquer pessoa que esteja comprometida com um estudo sobre um autoconhecimento, sobre um estudo das leis divinas, sobre todas essas coisas com um único argumento. Nós sabemos que existe uma coisa que diz assim, mas é fé cega ou é fé, porque fé cega é uma coisa ruim. Nós vamos entender aqui que quando nós temos essa fé, nós podemos dividir o que significa fé cega com dois conceitos diferentes. Um conceito é aquele mais conhecido de todo mundo, isso aí é fé cega, é fanatismo. A fé cega é aquela quem conduz, o que nos induz é o dogmatismo, não é? É aquele dogma que não se muda, que não se questiona, que simplesmente se obedece, é cego mesmo que não faça sentido. De repente você tá lá e aquela coisa não está funcionando bem, você nem acredita muito naquilo, mas você tem uma fé cega que é daquela maneira. Essa fé cega é insalubre, essa fé cega emburrece a nossa pessoa. Então esta é a fé cega do cavalo de corrida que usa viseira. Ele usa a viseira, ele não vê a lateral. Nós sabemos que o cavalo, ele é um grande representador, um representante do nosso corpo físico. Nós estamos em cima do cavalo, vamos dizer assim. Quem tem as rédeas desse cavalo somos nós. Porque se você sair dando uma banda e passear com o cavalo por aí, ele vai olhar todo lugar, para tudo que é lado, para um lado para cá, para um lado para lá. Ele vai empacar, ele vai parar, ele quer comer, não é? Onde é que tem grama, onde é que não tem grama, ele vai... louco, você tem que ter as rédeas, não é? E no cavalo de corrida é necessária a viseira, para que ele olhe só para frente e tenha o foco. Então, quem tem as rédeas do cavalo é o cavaleiro, somos nós. Esta é uma fé cega que nos emburrece, Não interessa se você está indo para frente, você nem sabe se quer ir para lá, você simplesmente está indo. Existe... por outro lado, aquela fé cega que diz respeito a quando a nossa confiança, o nosso entendimento, a nossa clareza e o nosso discernimento sobre aquele assunto, não é agora nesse fato aqui, aquele assunto religioso, por exemplo, que nos traz fé, não é? Aquele assunto sobre o divino, sobre as leis, sobre o próprio autoconhecimento, ela está muito
não é enraizada, porque pode ser uma coisa enraizada errada, mas ela está muito determinada. Nós temos aquela certeza. A certeza absoluta ninguém tem, mas nós temos aquela certeza que aquela ali é a lei que nós devemos seguir. Sim, vamos questionar, vamos fazer um monte de erros, vamos acertar, vamos fazer muitas coisas por ali, mas não importa, não é? Ela é cega no sentido de que nós acreditamos nisso, que nós discernimos, que nós estudamos, que nós constatamos, não é? Que nós entendemos, então nós ficamos cegos. Cegos ao quê? Ao dogma? Cegos a uma coisa que te manda e não te deixa sequer questionar ou levantar ali algumas questões que não é por dúvida, mas é porque são primícias do conhecimento. Nós precisamos questionar. Não, esta fé cega aqui é aquela da certeza. Então sim, nós estamos seguindo por aqui, nós estamos tocando pisca no carro, nós estamos parando no farol. Nós não temos uma fé cega porque nós somos dogmáticos, nós temos uma fé cega porque nós entendemos que essas leis de trânsito funcionaram e são a melhor coisa que nós temos para fazer agora. Então nós simplesmente paramos e obedecemos, afinal de contas tem um semáforo com um sinal vermelho ali. Um exemplo meio chulo, mas há uma diferenciação. Então quando ele diz aqui a má inclinação tenta desviar o judeu do estudo da Torá com um simples argumento, nós também, embora não seja isso, nós vamos ver mais adiante, nós também podemos entender quando essa má inclinação nos desvia daquilo que nós já obtemos o discernimento. Nós já compreendemos, de repente a má inclinação vem e ela fica ali, te ludibriando, ela fica ali, te invocando as coisas ruins, a descrença, não é? E fé nenhuma. Fé não é burrice. Fé tacanha é uma coisa. Fé com argumentos, fé embasada em emuná, que é confiança, é muito diferente. Então, quando um ato é justificado, falar rehilut é proibido, fofoca, tá? Mesmo quando se esclarece que o ato cometido foi totalmente justificado. Você faz a fofoca e justifica. Vou contar para você aqui o que aconteceu com fulano tal, ele fez tal coisa. E aí você mesmo justifica o porquê que ele fez aquele ato, mas a proibição ela ainda existe, a proibição de fazer a fofoca. Então, ela é proibida mesmo quando se esclarece um ato que foi cometido, né, totalmente justificado. Portanto, é proibido dizer a alguém que outra pessoa falou negativamente dele com um fim construtivo. Aquele fim construtivo é letoilete, que nós aprendemos. Então eu venho e falo negativamente de fulano com uma intenção aqui, parece que tem aqui uma intenção construtiva. Você precisa saber que fulano falou negativamente de você, tá? Porque você pode cair aqui num negócio, negócio mesmo, né? Negócios financeiros, sei lá, ou num relacionamento. A gente sempre puxa essas duas coisas que são as que mais estão, não é ali, né? Que todo mundo quer saber, sobre dinheiro e relacionamento. Então ele fala negativamente, mas é construtivo porque você pode ter ali uma atitude que te prejudique, tá? É nesse sentido. Mas, portanto, é proibido dizer a alguém que outra pessoa falou negativamente dele com um fim construtivo. Então além disso, é proibido dizer a alguém que outra pessoa falou negativamente dele, seguindo o conselho de um posek. Um posek aqui é uma autoridade alárrica. Você dizer que uma autoridade alárrica é que te aconselhou, não é falar negativamente dele. Vou ler de novo. Além disso, é proibido dizer a alguém que outra pessoa falou negativamente dele, seguindo o conselho de um posek. As pessoas tendem a guardar rancor contra os que falam contra elas, apesar de ser óbvio que quem falou tinha razão para fazê-lo. Então você veja, quando que um ato é justificado, a gente sempre está tentando dar justificativas, assim como o Yetzer Hará. Quando aquela má inclinação vem
Quando aquele já tem o diabinho e o anjinho, já viu o desenho do Tom e Jerry? Tem o diabinho e tem o anjinho. E tem os outros desenhos que tem isso também, acho que tem o Pluto também, Pateta, não sei. Quando ele vem ali, ele fica colocando aquela sementinha, ele fica te induzindo ao mesmo tempo que ele justifica o ato que você comete quando você comete. Ele justifica, olha só, viu? Você deveria ter feito isso mesmo. Viu que não te aconteceu nada? Ou olha só como você agiu bem. Sendo que não é, você fez alguma coisa que não era tão boa. Ou é por conselho de alguém, você vai lá e fala negativamente. Ou você fala que alguém falou sobre o outro negativamente. Aquela fofoca mesmo. Esse é o próprio disque-disque. O Rehilut é o disque-disque. É a fofoca pura, é a fofoca in natura, não é? Falar de alguém ou falar para alguém que este outro alguém falou negativamente de você. Nós temos aqui uma raiva, uma ira, um ódio, por que não? Um rancor, uma mágoa, uma energia extremamente poderosa e eficaz. Ela vai funcionar. Você vai ter raiva, vai ter ódio, vai ter ira, vai ter rancor, vai ter mágoa, e isso parece que transpira, parece que sai pelos poros essa coisa toda. E isso é profundamente negativo para a redenção, para os relacionamentos, para a harmonia dentro de casa, harmonia na cidade, harmonia no país, harmonia no planeta, harmonia com a humanidade. Se eu falar para você que fulano falou negativamente de você, eu estou fazendo esta ponte, esta fofoca, mesmo que isto seja meio que construtivo, eu já criei em você ali alguma raiva, alguma mágoa, algum rancor. Se eu não mudo o resultado por fazer esta fofoca, é só isso que sobra, a fofoca. A fofoca em si, a maledicência em si, o lachonará em si, e aquilo que foi produzido em você. Estas duas pessoas, aquela que eu falei que falou mal, né, e para aquela a qual eu falei, quem falou negativamente do outro, veja que até para explicar é confuso, né? Eu falei negativamente de fulano que falou que você disse que negativamente, que alguém me aconselhou que eu devia dizer porque era construtivo. Não construiu coisa nenhuma, não conseguiu se justificar de uma maneira a mudar o resultado, a deixar as pessoas se entenderem, a se pedir perdão, quem sabe. Nada disso funcionou. Nada disso funciona na maior parte, por isso nós estamos treinando, por isso nós estamos estudando, para saber como chegar quando esses fatos acontecerem. Então, isso tem muito a ver, mesmo que seja um estudo filosófico que nós vamos ler, com relação à máxima. O Yetzer Hará, ele vem com armas muito poderosas, e como se fosse como é que a gente fala assim, uma incisão ali cirúrgica, retinha, certinha. Ele vem com as ferramentas certas. Ele te induz, não é? Ele te demonstra, ele te explica, ele dá um sentido para aquela sua possível atitude regada pela má inclinação, e ele justifica o ato. Pensa no Yetzer Hará poderoso. Agora mata o Yetzer Hará. Mata o Yetzer Hará, que aí sem o Yetzer Hará, sem um pouquinho de má inclinação, você vai ser mais enganado do que já é. Então o que é que nós temos que fazer com o Yetzer Hará? Sentar para conversar, dá uma dominada, entende? Domina, deixa o anjinho ficar maior do que o diabinho. Faz com que o anjinho domine o diabinho, não é? Faça com que o anjinho faça com que o próprio Yetzer Hará se engane a si mesmo. Sim, porque você não pode pedir para o anjinho enganar o Yetzer Hará, senão ele é um enganador, né? Ele não pode ser. Já sabem, né? Água sem bênção, água já tomada. O homem de confiança. Agora nós vamos entender a máxima. Hashem nos ordenou estudar a Torá em cada momento disponível. Nem vou continuar aqui porque já vou dar uma adendo, porque já vou precisar dar uma adendo. Você está no ônibus, você mora numa cidade grande, você está no ônibus, você está no metrô. Você está no ônibus, melhor que demora mais. Você não está com sono no momento, você está indo para o trabalho, voltando do trabalho, enfim, você não está com sono, você não vai dormir no ônibus.
Você vai abrir um gibi, não que eu tenho coisa contra gibi, que eu gosto muito de gibi. Você vai ficar no celular, abrir o celular, ficar zapeando em reels, de gatinho, de cachorrinho, depois de cachorrinho, depois de gatinho, depois de gatinho, de cachorrinho, e depois de cachorrinho e de gatinho. Até a sua chegada, os olhos vão doer, a sua cabeça está conturbada, você não para de ver reels. E coisas assim, a não ser que sejam reels bons, assim, tipo os meus, né? Pode assistir, daí é 1 e 2, deu. Ou você abre a Torá nesse ônibus, ou você tem um livrinho, eu vou mostrar para vocês um livrinho aqui que é bem legal para nós termos. Opa, dei uma derrubada aqui no negócio. Olha só, não é a Torá, mas é um estudo judaico. A Restauração da Alma, primeira parte, Rabi Nachman de Breslev, é um livrinho pequenininho. Ele é um livrinho de bolso, né? Claro que o bolso tem que ser meio grande, mas numa bolsinha feminina cabe muito bem. E o homem pode colocar, sim, seja no bolso, seja na jaqueta, enfim. É um livro pequeno, ele não é um oráculo, tá? Mas ele tem as letras grandes, as quais então você não vai ficar lá tonto no ônibus. Ele vai ter vários, como é que eu vou dizer? Não são subtítulos, mas assim, ó, parte 1 ou parte 2, aí tem o 22, 23, 24, que são parágrafos. Parágrafos você vai ler, por exemplo, se você não quer levar a Torá, que é grande e tal. Você pode ou não pode fazer isso? Você deve ou não deve fazer isso? É custoso fazer isso? Então você está lá sentado, você não pode, você tem que ficar arrodeando no celular? Eu lembrei disso porque nós podemos. A Hashem nos ordenou estudar a Torá em cada momento disponível. É disponível. Esse momento é um momento disponível. Pelo menos devemos dedicar um tempo fixo todo dia ao estudo. Essa é outra história, tá? Aqui foi uma ideia que eu dei para o tempo disponível. Ah, mas agora eu não tenho tempo que eu estou indo para o trabalho. Tá no ônibus. Não é dirigindo, tá, gente? É no ônibus eu estou falando. Agora eu estou aqui, vou fazer uma consulta médica e sei que vou esperar uma meia hora. Faça isso, pega o livrinho. Pega a Torá e vai ler. Mas isso não diz respeito, isso não quer dizer que você não tenha que ter, que nós não tenhamos que ter um horário fixo, não é? Um horário fixo para o estudo de Torá. Um horário fixo para o estudo de Torá. Também nos ordena separar uma parte dos nossos ganhos para tzedakah, sabemos, não é? E cumprir outras mitzvot que ostensivamente parecem esgotar os nossos recursos ou não nos permitem aumentar a nossa renda. Olha só, a má inclinação, onde é que entra aí? Ó? A má inclinação incita o judeu a ser negligente na sua observância dessas mitzvot com um argumento simples. E olha que esse argumento ele dá aqui fala do judeu, porque é um livro de judeu para judeu. Mas você vai pensar assim, é muito mais fácil uma inclinação enganar nós que não somos judeus, que seguimos o judaísmo, não é? Ou aquelas pessoas que não fazem nenhuma coisa nem outra, mas enfim, elas estão no caminho certo, elas fazem caridade, não é? Elas ajudam o próximo, não é? Independente da sua religião, ela tem isso, né? Essa é melhor do que qualquer religião, essa pessoa genuína. Não conhece nada de religião nenhuma propriamente dita, não sabe se segue, não sabe se não segue, mas dá tzedakah, mas pede para a divindade, agradece as coisas boas, aceita agradecendo as coisas não tão boas, não é? Existem essas pessoas. Então, o Yetzer Hara é muito mais fácil chegar nessas. Ele chega e diz assim, o que vai sobrar no fim? Se você der tanto dinheiro que poderia ter usado para fins lucrativos. Então você está lá. Vamos dizer aqui o judeu ou nós que seguimos o judaísmo. O Bnei Noah ou aquele que gosta da Torá. E vai adiante. Aí você está lá, sabe que tem que dar caridade. Aí você precisa comprar velas para o Shabat. Não tem mais vela em casa. Aí você quer fazer a halá como ela é mesmo. Com a receita certa. Não é? E você precisa comprar farinha. Aí farinha, óleo, seja lá o que for, você precisa dos ingredientes, tá faltando. Aí você chega numa festa, né?
num momento de confraternização, da tradição. O ano passado você conseguiu, você teve as coisas de peça, não é? Você tinha até uma quiará maravilhosa, de repente agora você não tem, então você vai ter este gasto, você vai ver como um gasto, você não vai ver como um investimento, porque você não vai ver como algo que é dando que se recebe, você não vai entender que isto é uma troca, que isto é uma reunião de família, que isto une, que isto harmoniza, porque o Yetzirará já te disse, ai, 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 essas velas aí estão te custando os olhos da cara, pare de acender essas velas no Shabat. Olha, não vai te sobrar nada, você vai simplesmente não vai poder ir até a esquina fazer um passeio, né? Comer um croissant na padaria, não vai poder. Não é? Ela já veio, ela já disse. Então, aí mora o perigo. Esse é o diabinho que não é o anjinho. Ou, esta é uma época muito oportuna para uma viagem de negócios. Talvez você nunca volte a ter uma oportunidade como esta. Olha só, os seus estudos terão que esperar. Então, primeiro, não é aquele Yetzirará vem e diz, você vê o preço das velas, vê o preço dos ingredientes para ralar, você quer comprar umas tâmaras, você vai fazer aquele bolo de mel, ele é gostoso, mas é caro, e você vai fazer isso, e você vai fazer aquilo, e você quer usar um kissui bem bonito na sua cabeça, você é uma mulher, e aí você quer comprar aquela pashmina, e aquele encharpe, aquele vestido lindo, você está ali, de repente, não vai faltar, simplesmente não vou ter dinheiro para mais nada por conta disso. Então você deixa de fazer alguma coisa. Aí o Yetzirará, ele já te conquistou, né? Ele já trouxe a boa nova de que você vai ficar zerado de dinheiro. Aí ele chega para você e diz, sabe que tem uma oportunidade ímpar daquela viagem e tal. Você sabe muito bem que essas oportunidades não aparecem, são aqueles cavalos encilhados que não passam o tempo todo. Se você perder a oportunidade desta vez, talvez você não saiba quando é que vai ter. Pronto, ele já deu uma ênfase maior ainda. Além de você ficar zerado de dinheiro, você perdeu a oportunidade de utilizar o pouco que já gastou lá com as outras coisas. Você perdeu a oportunidade desta viagem, deste negócio, disso tudo. Então já te amarrou, já fez com que toda aquela emuná que você até então me parecia que tinha, ou se parecia a si mesmo que tinha, aquela confiança que a Parnassá vem de Deus e que nós apenas ganhamos por aqui umas ferramentas que nos ajudam, mas que nós precisamos fazer esta troca, e esta troca é para o bem de todos, não é para a divindade. Ninguém vai dar coisa para Deus, que Deus não é homem, não precisa de nada, não precisa nem de nós, se for parar para pensar, não é? Mas aí você já está enredado em tudo isso, pronto. Mamão com açúcar, né? Ou mamão com mel, eu prefiro mamão com mel. Bom, então esse estudo vai ter que esperar. Então essa Torá comentada, que é muito melhor que aquela outra que você tinha antes, vai ter que esperar, tá? E ele vai mostrar para você, ele vai mostrar isso, ele vai dizer para você, não é? Que isso é um gasto, isso não é um investimento. E se você já estiver envolvido, você vai perceber e vai entender que é um gasto, não é um investimento. E aí você já foi tomado, você já foi possuído pelo Yetzirará. Dessa forma, sentimos-nos obrigados a dar menos caridade. Então, se você dava ali sempre, ajudava, estava mantendo aquilo ali, você vai dar menos ou não sempre, e vai deixando de fazer. Ou a sacrificar nossa sessão fixa de aprendizado para aproveitar uma oportunidade de negócios que não pode ser perdida. Então, você tem lá a leitura no Shabat, aquele dia, a leitura naquele dia, na sinagoga, você tem que guardar e santificar o Shabat, todas as outras coisas que nós falamos antes. Você acaba pecando aqui em tudo que é lado, errando todo tipo de alvo, porque você deixa de fazer algumas coisas. Por quê? Porque de repente aquele cara lá do negócio, aquela mulher, aquela pessoa, aquela empresa, sei lá, chegou para você e disse, só pode ser sábado. E você fica ali, ai meu Deus, né? Blasfemando, chamando o nome de Deus aqui meio que em vão. Nesse caso não é nem em vão, né? Porque você está apavorado. E agora? Ele só vai fazer este negócio, eu só vou ter esta oportunidade no sábado, no Shabat. Aí eu me perco todo, não faço nada.
E aí? Porque não pode ser perdida a oportunidade. Em resposta, David declara: confia em Hashem. No Salmo 37, versículo 3. Confia que com certeza Ele te concederá tudo aquilo que foi decretado para ti e faz o bem. Através dessa confiança, verás que estás pronto para realizar todo o bem que a Torá procura de ti. Quando você tiver dúvida, naquele momento, e está ali com aquela má inclinação, e existem prioridades na sua vida, não é? Aqui no sul a gente diz, toma 2 cuias de chimarrão, você pode tomar um café, sei lá, deixa uma noite passar, pensa bem, e perceba as sincronicidades. Lembram que eu já falei aqui muitas vezes que a gente diz, as coincidências não existem. As coincidências existem o tempo todo. Nós precisamos utilizar o português corretamente, interpretar as palavras. Coincidências existem o tempo todo. O que não existe é acaso. Aquilo coincide com aquele outro, mas não é por acaso. E aqui nós encontramos a sincronicidade, quando as coisas ficam, parece que sintonizadas na mesma frequência, não é? Então você deixa de fazer um negócio porque parou e pensou bem que não vale a pena você ir até lá, sendo que agora vai ter um estudo importante de Torá e tudo bem. De repente você está lá no estudo de Torá, você sai dali, termina aquele estudo e o próprio irmão seu que estava estudando com você chega e te propõe algo. Já pensaram nisso? Te propõe um negócio parecido com aquele que parecia que você tinha perdido, mas um negócio muito maior, muito melhor. E aí você para e pensa, confiei, tive emuná, tive fé em Deus. Esta é uma fé cega, tacanha e dogmática, ou esta é a fé cega que diz, eu vou fechar meus olhos para o que eu estou vendo deste negócio que eu não posso perder, eu vou fechar meus ouvidos para você que está aqui me infernizando, dizendo que eu tenho que deixar de fazer para fazer não sei o que. Eu vou fechar, eu vou ficar cego para isso. Por quê? Porque eu sei que a Parnassá vem de Hashem. E se era para eu estar aqui na sinagoga, estudando, cumprindo o Shabat, guardando e santificando, é porque algo está à minha espera. Pimba! Na saída alguém vem e te diz, amigo, olha só, tem um negócio assim, vamos conversar sobre isso, tarará, semana que vem, não sei quando. Entenderam? Aquelas coisas que diz assim, poxa, mas eu quero ir lá, eu quero ir lá, eu quero ir lá, e você não para raciocinar e pega e vai, sendo que tinha outra coisa que era mais importante, que tinha a ver com a divindade, que tinha a ver com o propósito de você estar aqui, que tinha a ver com o fato de que alguém ou algo nos permitiu estar aqui. Quando tem a ver com isso, você precisa dar a ênfase e a prioridade para isso. Para isso. Que as oportunidades elas estão ali em algum lugar, porque nada é por acaso, mas pode ser coincidentemente naquele lugar onde você estava pensando em não ir, não é? E aí há a sincronicidade. O Talmud Yerushalmi, no tratado Sotá 9:13, relata que certa vez um homem de negócios estava estudando a Torá quando alguns clientes aproximaram-se dele, exigindo que ele mostrasse as suas mercadorias. O homem respondeu, eu não vou interromper o meu período fixo de estudo. Se este lucro for decretado para mim, então inevitavelmente ele será meu. Então, inevitavelmente ele será meu. Entendem a palavra inevitavelmente? Ele não interrompeu o seu estudo de Torá. Se for para ser assim, será. Nós não podemos usar isso, por exemplo, assim, se for para ser meu, vai ser, mas você está ali sem fazer nada ou está lá zapeando os gatinhos e cachorrinhos. Não. Nós estamos falando aqui quando você deixa de cumprir uma mitzvah para fazer alguma outra coisa. Quando você interrompe a sua reza, a sua oração, por exemplo, porque alguém te chama, porque alguma coisa acontece. Pense no seu mundo aí que não é de ir na sinagoga, pense no seu dia a dia como seguidor do judaísmo, como uma pessoa devota.
como uma pessoa, a palavra crente é muito ruim de falar, como uma pessoa que quer ali fazer as orações, as preces, cumprir os preceitos dentro do seu tamanho, dentro do seu limite. Pense, aí alguém vem e te chama, você já avisou as pessoas, olha, nesse momento é o meu momento de devoção, este é o meu momento de estudo, é o meu momento de concentração, é o meu momento de devolver a Deus tudo que Ele me dá, orando, reverenciando, conversando com a divindade, ficando no escurinho do seu quarto, conversando com você mesmo, com o seu eu superior, quem sabe, sei lá. E vem aquela pessoa e seu mente se rará, ou dele, que está vindo conversar com o seu. Complicado, né? Eu tenho vários exemplos concretos, práticos para esse tipo de coisa. E geralmente ele acontece lá em casa, quando eu digo, olha, não faça isso, fulano, né? Pro cônjuge. Olha, assim, agora isso aqui não é mais importante é esse, né? Aqui o nosso filho é mais importante, aqui vem aqui rezar, porque faz as orações tudinho, juntinho, é mais importante do que essa outra coisa que tu ia fazer. E quando ele teima que tem um tempo certo ali, porque né, os homens às vezes são mais tensos que as mulheres com relação a isso, porque tem aquela responsabilidade maior, não estou dizendo que é única, não estou dizendo que é o homem que tem que bancar a casa, não, mas a responsabilidade maior geralmente é do homem, então ele está preocupado com as contas, com as coisas, ele precisa acertar ali e tal, não é a manutenção da família, para nascer mesmo. Quando ele teima demais e a minha intuição é feminina e a minha devoção é maior que a dele, e ele teima comigo, dá ruim alguma coisa pra ele, dá ruim. E se ele teimar e desobedecer aquilo ali que eu disse que é como deveria ser, com relação à divindade ou alguma oração e tal, sempre dá ruim. Perceba? Aí tá um desafio para você, comente aqui embaixo se na sua casa, seja você homem, seja você mulher, se na sua casa acontece esse tipo de coisa, existe uma prioridade, existe uma oração, existe uma mitzvah ali. E aí você vê o membro da família ali, é meio assim, que agora não posso, porque eu não vou ter tempo, senão vou perder aquela oportunidade. Conta pra mim se já aconteceu que você enfaticamente disse, insistentemente, não, agora é a hora de nós servirmos aqui. Hashem, agora é a hora do nosso estudo de horário fixo da Torá. Conte pra mim se aconteceu. Agora é essa a caridade que a gente sempre deu, é essa a justiça social, é esta tzedakah aqui, nós vamos dar tzedakah sim. Não vamos reduzir a tzedakah. Você reduz a tzedakah, Deus reduz o seu salário. Porque se você não está dando, por que ele vai te dar mais? É uma troca e não é um business. É um negócio, mas não é um negócio, mas é uma troca espontânea e meio óbvia. É uma contra-resposta, é uma resposta àquilo que é perguntado. Se você doar mais, você vai ter, por certo, mais possibilidades e ferramentas para ter mais, porque isto é o que Deus faz. Isto é o que a divindade proporciona. Maior salário para quem pode dar mais. Dar mais, não é? Vai fazer com que você tenha maior salário para poder continuar fazendo isso. Então, comente aqui embaixo se você disse para o seu cônjuge, olha, agora não, isso e tal, e deu ruim para ele. Em casa dá ruim. Aí ele passa a obedecer. Outro dia ele diz, eu vou fazer as coisas que ela disse. Se a mulher acerta as coisas, ela é assim ela é assim com o homem lá de cima, ela é assim com a Hashem, eu vou obedecer. E assim nós vamos levando e fazendo com que as pessoas percebam de onde vem a Parnassá. De onde vem a Parnassá. Fique tranquilo, você não vai perder um negócio se estiver rezando no momento. Muito pelo contrário, você vai até sofrer um livramento de um mau negócio. Então esse foi uma lição a cada dia, né? Rafetz Haim, que eu não apresento o livro quase nunca. Dia 119 de não fazer Lashon Hará, fazer Shmirat Lashon. Nós estamos estudando aqui as leis de Rehilut, da fofoca em si, do disque desgraçado. Então essa ideia que eu dei aqui para vocês, não me esqueçam, ela é bem importante, ela é bem boa. Existem outros livros que você pode ter, e judaicos, tá? Vamos falar só dos judaicos, porque existem muitos outros, por exemplo, aqueles de autoajuda, mas eu não quero que vocês leiam livro de autoajuda. Por mim, vocês não leriam, né? Se não quiserem.
A restauração da alma é para restaurar a alma, que é melhor do que isso. E é um livrinho de bolso, é pequeno, você leva na bolsa, você leva onde estiver, tem as letras grandes, não é um oráculo, você não abre simplesmente, mas se você abrir simplesmente, não vai ficar perdido, não é? E eu acho que aos pouquinhos nós vamos colocando mais elementos no nosso dia a dia, de seguir ali uma rotina, não é? Que nos discipline sem nos deixar dogmáticos, tacanhas e com viseira de cavalo, não é? Nós não somos o cavalo, nós somos quem tem as rédeas do cavalo, somos nós que conduzimos o cavalo, nós somos o ser pensante. Então, vamos aproveitar os tempos disponíveis, o tempo disponível, como o Hafetz Haim fala no seu trabalho, e vamos estudar a Torá, vamos iluminar de alguma maneira, se não o mundo todo, aqueles que estiverem ao nosso redor. Tenham todos um maravilhoso dia, até rumo o dia 120, se Deus quiser.